O Auxílio Brasil com complemento de R$ 400 é para sempre, é só em dezembro desse ano, é até dezembro do ano que vem. A PEC dos precatórios que foi aprovada agora fala de renda básica permanente, mas isso é para sempre? Nesse vídeo eu vou explicar com muita calma para vocês o que mudou, o que já está confirmado, comentar sobre a fila, sobre o retroativo. Pessoal, tem muitas notícias falsas circulando, muitos jornalistas passando informações totalmente erradas para vocês porque não leem, eles não param para ler a PEC dos precatórios, não param para ler a medida provisória. É incrível como as notícias falsas estão circulando de pessoas que não vêm aqui para o YouTube e tem milhões de inscritos e não se dão o trabalho de simplesmente ler o que está sendo feito. Então nesse vídeo com muita calma eu vou explicar para vocês tudo sobre isso. Quem gostar desse conteúdo eu peço que deixe o like, se é novo aqui faça inscrição que nos ajuda demais. Vindo aqui para a nossa tela sobre a pergunta dos 400 se serão permanentes. O que eu fiz inicialmente? Separei em 3 pontos. Os 400 em dezembro de 2021, os 400 até dezembro de 2022 e a renda básica permanente que é citada na PEC dos precatórios. Primeiro ponto, pagamento desse mês. Ele foi feito de forma provisória. Por quê? Porque ele utilizou um orçamento que sobrou do Bolsa Família. Não tem a ver com o PEC dos precatórios o que está sendo pago agora, tá? O governo pegou um orçamento que sobrou do Bolsa Família e pagou esse benefício extraordinário, complementando o valor para chegar a R$ 400. Na medida provisória deixa claro que fica instituído na competência de dezembro de 2021 o benefício extraordinário, tá? E nessa mesma medida, eles deixam claro que um ato do Poder Executivo Federal poderá prorrogar a concessão entre os meses de janeiro e dezembro de 2022, que aí entra no nosso ponto 2. Mas então, para dezembro, o que o governo fez? Pegou a sobra do Bolsa Família do orçamento e pagou esses 400. Não usou nada de PEC dos precatórios, ok? Ponto 2, os 400 até dezembro de 2022. Aí, o que vem? Essa prorrogação desse texto de dezembro, utilizando a folga no orçamento proporcionada pela PEC dos precatórios, tá? E é uma simplificação. O que eu quero dizer para vocês? Simplificação. O que acontece? O ano de 2022 tem a possibilidade de que o governo não siga todas as regras fiscais sobre o ponto de vista da criação de despesas. Não precisa ter uma fonte permanente. Então, para 2022, o governo vai prorrogar esse texto aqui, que pela lei de responsabilidade fiscal em um ano normal não funcionaria. Ok? Então, esse ponto 2 vai garantir, com a abertura de crédito da PEC dos precatórios, o pagamento entre janeiro e dezembro de 2022. Tá? Aí vem a pergunta, Leonardo, mas eu já vi gente falando que está confirmado para sempre, que na PEC dos precatórios eles colocaram que é para sempre, que não pode acabar em dezembro de 2022. Veja bem, 3 pontos. Dezembro de 2021 que está sendo pago agora. Feito. Entre janeiro e dezembro de 2022, vai utilizar esse espaço do orçamento da PEC dos precatórios. Depois disso, é um novo debate. Por quê? Olha só o que diz a PEC dos precatórios. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Atenção aqui nesse ponto. Não fala de Auxílio Brasil, não fala de 400 e cita claramente legislação fiscal e orçamentária. Por que isso? O que acontece? O governo terá todo o ano de 2022 para preparar um programa que se adeque a essa questão aqui. E esse programa, para 2023, 2024, não terá essa característica de ano de exceção que 2022 tem. Então o governo terá que ajustar para as regras fiscais. Ou seja, esse parágrafo aqui não diz que tem que prorrogar o Auxílio Brasil com esse complemento de 400. Não, pessoal. Ele diz que tem que ter um programa de renda básica, coloca isso na Constituição, que é ótimo, mas deixa muito claro que precisará seguir a legislação fiscal e orçamentária. Trazendo aqui o que saiu no site da Câmara dos Deputados. Veja bem aqui comigo para que você entenda. Programa definitivo. Em relação aos programas de transferência de renda, a proposta coloca na Constituição o direito de todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente dessa natureza. Limites, condições, normas de acesso e demais requisitos do programa serão determinados por lei e regulamento até 31 de dezembro de 2022.
Exclusivamente para o próximo ano, para esse ano de 2022, será dispensada a observância das limitações legais quanto à criação de despesa permanente. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige a criação de receita permanente ou a redução permanente de despesa continuada para a criação de despesa obrigatória desse tipo. O que fica claro aqui? Para 2022, esse texto do benefício do Auxílio Brasil com esse complemento de 400 funciona. Para 2023, o governo terá que criar uma nova solução. Então não tem garantia de que será R$400, tá? O valor do Auxílio Brasil, aquele valor que você recebe de 150, 200, que está sendo complementado agora para os 400, esse está garantido, tá? Esse valor está garantido. Agora, para pagar 400 para todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social, não tem nada garantido, pessoal. Porque se vai pagar para todo brasileiro em situação de vulnerabilidade, terão que entrar mais beneficiários. E aí, para pagar mais beneficiários, se eles têm que seguir a lei fiscal e orçamentária, talvez eles tenham que diminuir o valor para conseguir pagar para todos e respeitar a lei fiscal em 2023, 2024, 2025. Então, assim, não tem nada garantido para frente de dezembro de 2022, tá? Um resumo de tudo isso, eu sei que são muitas informações. O Auxílio Brasil está garantido em 2022? Sim. Ele já tem um orçamento para 2022 e também para esse benefício extraordinário. A PEC dos precatórios garante esse complemento de 400 até dezembro de 2022. O que falta para oficializar isso? O governo decretar essa prorrogação, que eu já mostrei para vocês aqui, ó, na medida provisória. Ato do Poder Executivo Federal poderá prorrogar. Esse ato ainda não saiu, vai sair ainda esse ano, tá bom? Transformar o Auxílio Brasil em lei, porque ele é uma medida provisória e agora vai ser convertido em lei. Mas tá tudo certo, só falta o governo fazer. Mas o governo já deu todos os indícios de que vai fazer, então falta só oficializar essa prorrogação desse Auxílio Brasil com complemento de 400 até dezembro de 2022. E para 2023, não vai continuar igual. Será feita uma reforma, praticamente um novo programa para garantir isso que está na PEC dos precatórios. Esse direito de todo brasileiro em situação de vulnerabilidade. Hoje não é o direito de todo brasileiro em situação vulnerável. Por quê? Porque tem a fila. Então, quando o orçamento acaba, o governo cria uma fila. E a PEC diz todo brasileiro. Então, raciocinando logicamente em cima disso? Para conseguir colocar todo brasileiro, respeitando o orçamento, ou o governo vai achar uma fonte de renda, que não é a PEC dos precatórios, precisaria de uma fonte maior, para conseguir pagar para todos, ou vai ter que diminuir o valor. Isso para 2023, pessoal. Então, quando te falam que está garantido para sempre, nada disso. Você viu aqui o mesmo texto que essas pessoas estão vendo. Para você, esse texto aqui garante Auxílio Brasil de 400 para sempre? Tem algum lugar aqui que fala isso? Não tem. Então, para ficar muito claro. Fila e retroativo. O governo vai zerar a fila? O governo prometeu zerar a fila antiga do Bolsa Família, tá? Aquela fila de gente que estava aguardando há muitos anos, 2019, pessoal que está muito tempo na fila, já tinha direito a receber, mas por falta de orçamento não estava recebendo. O governo prometeu que em janeiro essas pessoas vão receber. O governo já tem recursos para isso, porque a PEC dos precatórios proporcionou isso. Então só falta o governo fazer. Eu acredito que vai fazer, porque é uma promessa. O próprio ministro falou novamente essa semana que vai zerar. Para pagar o retroativo de novembro, o governo prometeu pagar. Já tem recursos para isso, porque a PEC dos precatórios sobrou dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, então também só falta fazer. Só que esses dois pontos a gente tem que aguardar que o governo faça. Não está escrito em lugar nenhum que eles têm que fazer. Vai depender deles fazerem, mas como é uma promessa, é provável que eles façam. Olha só, esse vídeo tem várias informações, eu espero que tenha ficado claro. Portanto, para esse ano, nesse mês de dezembro, está sendo pago esses 400. Agora o governo vai prorrogar até dezembro de 2022. Para fazer um novo programa social para todo brasileiro de renda básica, lá para 2023, o governo precisará criar um regulamento até o fim do ano que vem para aí conseguir concluir todos os pontos que são exigidos na PEC dos precatórios sobre a criação desse programa de transferência de renda. Não tem nenhuma garantia de que vai ser o Auxílio Brasil, de que vai ser esse complemento de 400, nada disso. O que você sabe é que em janeiro provavelmente eles vão aumentar o número de beneficiários do Auxílio Brasil, tá? Zerando aquela fila antiga, deve chegar a 17 milhões de famílias. Hoje tem um pouco mais de 14,5 milhões de famílias, vai aumentar o número de beneficiários.
Eles provavelmente vão pagar esse retroativo, mas não tem nenhuma garantia, é uma promessa do governo. Isso vai seguir até dezembro de 2022. Para 2023, pessoal, vai depender de muitos fatores. Tem eleição. Então, assim, é provável que nem saia um regulamento agora, tá? Só lá no fim do ano que vem a gente vai saber o que espera para 2023, 2024, a sequência desse Auxílio Brasil. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.